Olá, pessoas! Vamos para mais uma aula de exercícios, então, aqui com o professor William Lopes, o Calvo. Bora lá, então. Meus amores, nessa aula eu vou resolver com vocês exercícios sobre metabolismo energético, fotossíntese e respiração. Tudo bem? Então, a primeira coisa que você precisa lembrar, vem com o tiozinho aqui, deixa eu pegar aqui, fotossíntese. A fotossíntese, ela é realizada por plantas, algas e bactérias. Lembre-se que a diferença é que bactéria não tem cloroplasto, mas ela tem clorofila. Tudo bem? Ela não tem cloroplasto igual às algas e igual às plantas, mas ela tem clorofila. Tudo bem? A fotossíntese ela tem duas etapas, a etapa fotoquímica e a etapa química. Se você tem dúvida, volta na aula e dá uma assistidinha. Eu não gosto de usar a etapa clara e a etapa escura. Por quê? É tanto a etapa fotoquímica, que era clara, e a química, que é escura, acontece durante o dia. Tudo bem? Na etapa fotoquímica, o que você precisa saber? Nela vai acontecer a fotofosforilação, que é a formação de ATP e NADPH, que vai ser utilizada na etapa química. Tudo bem? A etapa fotoquímica, ela acontece na membrana dos tilacoides. A etapa química acontece no estroma do cloroplasto. Tudo bem? Então, na etapa fotoquímica, envolvem fotossistemas e é nela que vai acontecer a fotólise da água, que vai liberar o oxigênio para o ambiente. Então, vem da fotólise da água. Isso é importantíssimo. Tá bom? Respiração celular ocorre nas mitocôndrias. Mas somente dentro das mitocôndrias? Não. Lembre-se, a respiração celular ela tem três etapas. Ela tem a glicólise, que acontece no citosol. Ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial. E a respiração, a cadeia respiratória, ou também chamada de fosforilação oxidativa, que ocorre nas cristas mitocondriais. Tudo bem? Então, eu quero que vocês entendam o seguinte, por favor, tá? O que eu fiz aqui foi um pequeno resumo, tá? Qualquer coisa, dá um pulinho lá no meu canal no YouTube e dá uma olhadinha nas aulas também. Ou se você tem aulas aí que foram fornecidas pela escola. Tudo bem? Então, a fotossíntese, ela libera açúcares e oxigênio que são consumidos na respiração celular, que vai liberar CO2 e água. Perfeito? A planta pega CO2 e água e converte em açúcar, e assim por diante. Tudo bem? Tranquilão? Joia? Então tá. Isso aqui foi só um resuminho, tá bom? Vamos lá então para a questão. Aqui. Um importante fenômeno na obtenção de energia é o ciclo de Krebs. Isso é fato. Ciclo de Krebs. Também denominado ciclo do ácido cítrico ou ciclo do ácidos tricarboxílicos. Por quê? Na verdade, o primeiro produto detectável do ciclo é o ácido cítrico, beleza? Que tem, que apresenta aí 6 carbonos, tá bom? Joia? Então tá bom. Se você se lembra, é assim, né? Você tem lá o oxalacetato, que tem 4 carbonos, mais o acetil, que vem com a coenzima A, mais 2. Então fica 6 carbonos, que é o ácido cítrico. Com relação a este ciclo, analise as proposições. Presta atenção. Vamos lá então. O ácido pirúvico, no início do ciclo, provém da quebra da molécula de glicose. Presta atenção. Na glicólise, que ocorre no citoplasma, é um processo que não utiliza oxigênio, então o processo é anaeróbio, tudo bem? O processo é anaeróbio. Agora, eu preciso que você entenda o seguinte,
O ácido pirúvico, ele vem da degradação da molécula de glicose. Tá certo. Agora, o que eu preciso que você entenda? Tem autor que divide o ciclo em 3 partes, que é o mais comum. Glicólise, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Só que tem autor que coloca glicólise, etapa de preparação, ciclo de Krebs e glicólise. Que etapa seria essa de preparação? Quando o ácido pirúvico ele entra na mitocôndria, é importante você lembrar que ele vai ser descarboxilado e oxidado, beleza? Sendo convertido, então, em acetil. E depois ele recebe o CoA se transformando em acetil coenzima A. Então, essa seria a etapa da preparação, que daí é o acetil coenzima A que entra no ciclo de Krebs. Beleza? Porém, para aqueles autores que consideram apenas 3 etapas, esse ciclo aqui ele está correto, então. Beleza? O ciclo está correto. Tudo bem? Na verdade, aquele slide era para eu ter apagado, mas tudo bem. Então está correto. Perfeito? O ácido pirúvico provém dali. Joia? Só lembrando então que a glicólise pode ter oxigênio ali no citoplasma, mas ela não usa. Então, o processo da glicólise é anaeróbio. Assim como o ciclo de Krebs também não utiliza o oxigênio. O oxigênio só vai ser utilizado na cadeia respiratória. Só. Ai, professor, isso eu esqueci. Morra. Este ciclo ocorre no citoplasma. Mentira da barata. Ele ocorre no interior da mitocôndria. Só que aqui ele colocou, olha só. Este ciclo ocorre tanto no citoplasma dos organismos procariontes quanto nos dos eucariontes. Dos procariontes, perfeito, tá certo, porque procarionte não tem mitocôndria. Tá? Então acontece mesmo. Agora, nos eucariontes, ele acontece na matriz mitocondrial. Perfeito? Então, bora lá. O aceptor final de hidrogênios liberados nesse ciclo, quando realizado na respiração aeróbia, é o oxigênio. Então, os oxigênios que são produzidos, o aceptor final dos hidrogênios liberados nesse ciclo. Esse ciclo ele vai liberar hidrogênios e elétrons que serão transportados pelo NADH e pelo FADH2. Esses hidrogênios aí vão ter como aceptor final quem? O oxigênio, que é o X da questão da respiração aeróbia, que o oxigênio é o último aceptor de elétrons e hidrogênios. Então, se você não se lembra, volta no desenho do caderno ou na nossa aula que nós tivemos online, beleza? Volta no caderninho, dá uma olhada lá e perceba que lá você tem que o oxigênio ele vai ser o último aceptor de elétrons e hidrogênios formando água no final da fosforilação oxidativa. Perfeito? Então o item está correto. Nas células musculares, este ciclo pode ocorrer tanto no interior das mitocôndrias como no citoplasma. Não, gente, é sempre no interior da mitocôndria. Você percebeu que, com um pequeno conhecimento aqui dos locais onde cada coisa acontece, você já acertaria a questão? Perfeito? Então, qual que é o item correto? Assinale a alternativa correta. Letra A de amor. Perfeito? Ai, que lindo! Questão 12, aqui. Para você que está assistindo só essa aula, é que teve outras aulas antes dessa, tudo bem? Observando-se o esquema que demonstra a ação da F0F1 ATP sintetase, ou simplesmente ATP sintetase, e com base nos conhecimentos sobre o assunto, é correto afirmar que, bom, primeira coisa, isto daqui é a membrana mitocondrial interna, que é a crista mitocondrial. Primeiro, esse elétron que vai passar por aqui, ó, que passa por aqui para gerar o ATP,
ele gira isso aqui e produz o ATP, esse hidrogênio ele veio da onde? Aqui você tem que lembrar que ó, tem a crista mitocondrial aqui. Esse elétron que é liberado pelo FADH ou FADH2 ou pelo NADH2, quando ele passa pela cadeia transportadora de elétrons, você tem lá, né? A NADH desidrogenada, você tem os complexos, os citocromos. Então, conforme ele vai passando aqui, ele vai forçando a passagem de H+. Tudo bem? Vai forçar a passagem de H+. O elétron passando aqui, então, ele força a passagem de H+, entre o espaço intramembranoso. Então, esse elétron passando aqui agora, o que vai acontecer, então? Aqui vai ficar com um conteúdo maior de H+, e esse cara passa por aqui, formando, então, os elétrons. Formando os ATPs, perdão. Joia? Então, vamos jogar isso aqui para cá e vamos para os itens. Apagar. Bom, letra A. O refluxo do H+ para a matriz mitocondrial, para a matriz mitocondrial, seria isso mesmo, está faltando um L ali, demanda de ATP. O refluxo para a matriz mitocôndria demanda de ATP. Ué, está faltando um pedaço ali. Será que eu coloquei? Não, foi eu que... Só está faltando um mitocondrial aqui mesmo. Ó, foi eu que... Não foi eu que li, na verdade. A questão que eu peguei e já estava sem um pedaço. Então, vamos lá, ó. O refluxo do H+ para a matriz mitocondrial demanda ATP. Beleza? Não. Tá errado aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, tá faltando aqui... Essa questão eu peguei de qual vestibular? Lá da PQP. Ó, mas o desenho é legal e a ideia é legal. Ó, mitocondrial. Deixa eu colocar um AU aqui. Ó, o refluxo do H+ para... Nem eu sei de onde é esse vestibular. Ó. O refluxo do H+ para a matriz mitocondrial demanda ATP? Não, velho. O refluxo aqui, ó, o refluxo do H+ para cá, ele não demanda ATP. Ele gera ATP. Beleza? Para que ocorra a sua ação, a presença do oxigênio é dispensável? Não. Nessa condição, o oxigênio é indispensável, tá? Porque quem vai atrair os elétrons mais os hidrogênios para cá é o oxigênio que vai atuar para cá. Ó. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Beleza? É o oxigênio. Opa, aqui, ó. Tá horrível. É o oxigênio que vai atuar aqui, atraindo, tá? Joia? Eu não estou conseguindo escrever com essa letra aqui. A ação dessa proteína é uma consequência do processo que ocorreu por conta dos elétrons? Sim, porque os elétrons passaram, e foi o que eu expliquei para vocês, e passou o H+ para o espaço intermembranoso. Agora vamos ver essas outras porque estão erradas. F0, F1 ATP sintetase é uma proteína integral sintetizada por polissomos aderidos ao complexo de Golgi? Não. Ela é produzida na verdade, no complexo de Golgi não, porque o complexo de Golgi não sintetiza essas proteínas. Tudo bem? A fotofosforilação do ATP ocorre por conta de um refluxo de H+ que ocorreu em direção à matriz mitocondrial. Aí você vai lá e fala, nossa, essa aqui tá certa, vou marcar. Filho, fotofosforilação é na fotossíntese. Aqui é fosforilação oxidativa. Perfeito? Fosforilação oxidativa. Então, anota isso aí, pequeno gafanhoto. Tudo bem? Vamos lá, então. Essa questão do Enem. Mano, essa questão do Enem, essa aqui é boca quente. Ó, normalmente, as células do organismo humano realizam respiração aeróbica, na qual o consumo de moléculas de glicose gera 38 moléculas de ATP. Ó, isso aqui que me mata, viu? É isso que me deixa com raiva. Pessoal, hoje, pelas contas que nós sabemos, a glicose não gera 38 moléculas de ATP.
ela gera de 30 a 32 ATPs. Esse cara que montou essa questão, possivelmente ele pegou isso de algum contexto muito antigo. Tudo bem? Então, por favor, a glicose gera de 30 a 32 ATPs. Qualquer coisa, volta na aula do tio William Lopes sobre respiração celular. Tudo bem? Volta lá e olha isso. Joia? Então tá bom. Vamos lá. Vamos analisar aqui. Aí ele coloca assim, coloca esse gráfico, coloca qual curva representa o perfil de consumo de glicose para a manutenção da homeostase de uma célula que inicialmente está em uma condição anaeróbia e é submetida a um aumento gradual. Então, ó, pelo amor de Deus, lembra. Por favor, ó, na condição anaeróbia, ela vai fermentar. Se ela fermenta, por molécula de glicose, ela gera só 2 ATP. Na presença do oxigênio, na fermentação, uma glicose gera só 2 ATP. Na presença do oxigênio, uma glicose gera 30 a 32 ATPs. Tudo bem? Aí ele pergunta qual curva representa o perfil de uma célula que estava inicialmente em uma condição anaeróbia e depois foi para uma condição aeróbia. Bom, vamos lá então. Deixa eu usar cores diferentes aqui. Primeiro, A1, que é essa curva aqui, ó. Gente, aumentando, aqui você está aumentando a concentração de CO2, de oxigênio, e aqui é a quantidade usada de glicose. Então, se você reparar na 1, ela não usou glicose, a glicose foi a mesma do início ao fim. Mesmo você aumentando a taxa de glicose aqui, tá? Ela se manteve a mesma. Tudo bem? Ela se manteve a mesma. Agora, na 2, é essa daqui, ó. Curva 2. Olha, presta atenção. Essa daqui, repare que aumentou o consumo de glicose ao passo que você aumentou a concentração de oxigênio. Beleza? Então, eu queria que você lembrasse novamente que numa condição anaeróbia, se gera só 2 ATP, você vai consumir muito mais oxigênio. Perdão, você vai consumir muito mais glicose em uma condição anaeróbia. Perfeito? Então, aqui, ela já falou para nós que inicialmente estava em uma condição anaeróbia. Então, se você olhar aqui, olha só, inicialmente ela não consumiu energia. Olha, inicialmente ela não consumiu glicose. Tudo bem? Não consumiu. Então, possivelmente, essa 2, ela já estava numa condição oxígena. Conforme você aumentou a concentração de oxigênio, ela aumentou o consumo. Então, essa não estava numa condição anaeróbia. Tudo bem? Joia? Agora, essa outra aqui, deixa eu pegar outra cor aqui, deixa eu pegar essa. Ó, a 3, cadê a 3? Ó, a 3 é essa daqui. A 3, se você observar, também não pode representar a situação que ele pediu, porque está oscilando de forma constante, aumentando ou não o oxigênio. Então, o que está influenciando o consumo de glicose não é o oxigênio. O mesmo vale para esta daqui, ó, que é a 4, porque está oscilando da mesma forma. Então, não é o oxigênio que está influenciando nesse aumento aí, nesse padrão. Agora, pega essa daqui, quer ver? Olha só, essa daqui. Está consumindo bastante glicose. Aí, do jeito que foi aumentando o oxigênio,
ela foi baixando o consumo. Por que foi baixando o consumo? Porque ela estava numa condição anaeróbia, então consumia bastante glicose para poder manter o seu metabolismo, mas conforme aumentou o oxigênio, ela parou de fermentar e começou a fazer respiração aeróbia. Aí você consome menos carboidrato e gera a mesma quantidade de energia. Então, qual vai ser a curva que representa para nós a condição inicial anaeróbia e posteriormente o aumento de concentração de oxigênio? Vai ser a curva 5. Perfeito? Então, essa questão tinha que analisar, pensar, essa daí foi uma questão legal. Tirando esse 38 aqui, tudo bem? Ah, professor, mas você está tirando isso de onde? Dos livros que eu tenho. São 7 livros de biologia celular. Então, todos eles falam de 30 a 32. Isso aí, glicose a 38, a gente usava quando arredondava a conta, porque é o seguinte, cada NAD, ele produz 2,5 ATP, de acordo com as contas atuais. Tudo bem? Quando eles usavam isso daí, cada NAD, eles calculavam de uma forma arredondada, né? Que era 3. Eles colocavam cada NAD, construía... como é que eu posso dizer? Ele tinha energia o suficiente para sintetizar 3 ATP. Então, se você fizer as contas, aí vai dar essa diferença. Tudo bem? Mas os livros mais atuais colocam que cada NAD gera 2,5 ATP e cada FADH2 gera 1,5 ATP. Tudo bem? 14. Aqui tem uma figura. A figura representa uma analogia entre uma etapa do processo fotossintético e um sistema mecânico hipotético. Considerando que o fóton precisa excitar a clorofila para que o mecanismo possa ser ativado, pode-se afirmar que essa reação fotoquímica representada é, para pensar. Não precisa ser muito esperto aqui não. Aqui é o fóton, esse carinha. Ele vai descer a marreta aqui. Essa clorofila foi excitada, o elétron então foi liberado, ele passa pela cadeia transportadora de elétrons, onde ele gera apenas ATP e volta para o fotossistema. Então isso aqui seria um fotossistema. Isso aqui só pode ser uma coisa. Que é até chato quando aparece logo de cara assim, né? Essa questão aqui da USB, ela não é somatória. Tudo bem? Então você vai... É como se fosse uma A, B, C, D, E, mas é 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem? Então, qual é a questão aqui correta? A fotofosforilação cíclica. Lembra que existe fotofosforilação cíclica e acíclica. Esse é o esquema que eu costumo passar no quadro, só para a gente lembrar, né? Aqui eu tenho a água. Pela luz, através da fotólise da água, ela libera o oxigênio. Então, 2 moléculas de água perdem uma molécula de oxigênio e 4H+. Essa reação é chamada de reação da fotólise ou reação de Hill, que vai liberar, de 2 águas, você libera 4H+, mais 4 elétrons, mais oxigênio. Perfeito? Então, ao passar por esse transporte de elétrons aqui, você vai passar pelo citocromo, vai passar pelos transportadores aqui. Quando esse elétron ele flui diretamente do fotossistema 2, passando pelo citocromo, fotossistema 1, e vem até para a NADP redutase e gera NADPH, e durante ele processo ele também gera o ATP, essa fotofosforilação ela é chamada de fotofosforilação acíclica. Tudo bem? É fotofosforilação acíclica, quando o elétron ele flui do fotossistema 2 e vai até formar um NADPH. Agora, existem condições no qual o elétron ele é excitado e ele sai do fotossistema 1, passa pelo citocromo e volta para o fotossistema 1. Então, essa é a fotofosforilação acíclica. Por favor, aqui é só a resolução de exercícios, então só dê uma retomada aqui para você ter uma ideia. Qualquer coisa, volta, não é? Dá um pause, pode ser até nesse momento que eu limpei tudo, dá um pause aqui. Dá um pause, dá uma olhadinha nisso aqui, depois resolve os exercícios também. Tudo bem? Ou resolve o próximo exercício. Joia? Vamos lá então.
Último exercício. Analise as duas reações abaixo que ocorrem no processo da fotossíntese e assinale o que for correto. Aqui está, então, a primeira reação. Aqui, 2 moléculas de água, na presença da luz, geram oxigênio mais 4H+, mais 4. Essa aqui qual que é? A fotólise da água ou reação de Rio. 6 CO2 mais 6 água, gerando... Essa aqui é a equação geral da fotossíntese. Agora, lembre-se, onde que entra a água na fotossíntese? Entra na etapa fotoquímica. E o CO2 é utilizado onde? Na etapa química. Bora lá então. Ó, a reação 1 descreve a fotólise da água, que é uma das etapas fotoquímicas da fotossíntese. Certo? Certo, como eu já disse anteriormente. Os elétrons liberados na reação 1 são capturados pela molécula de clorofila para recuperar os elétrons que são perdidos quando essa absorve energia luminosa. Porque é o seguinte, lá no fotossistema 2, ela absorveu, o elétron foi excitado, ele passa para a cadeia transportadora de elétrons. Fica faltando um elétron aqui. Quem vai fornecer elétron para esse fotossistema 2 é a água. Então está certa a questão. 04. A reação 1 é uma reação de decomposição? Sim, você tem no reagente você tem um composto e lá nos produtos você tem mais de um composto. Beleza? Então, é mais de um componente ali. Então, é uma reação de decomposição. Quimicamente, você vê isso melhor. Tudo bem? 8. O processo de fotossíntese pode ser realizado pelas plantas, mas não por algas ou bactérias. Mentira da barata, nós já falamos isso. Lembre-se, bactérias realizam fotossíntese? Sim, porém, né, sem cloroplasto, perdão. O produto da reação 2, que é a glicose, é encontrado na natureza como um composto de cadeia aberta, normal e homogêneo. Na verdade, pessoal, na natureza, a glicose, você encontra ela em soluções. E em soluções, ela não está aberta, ela é cíclica. Perfeito? Então, ela é uma cadeia cíclica. Joia? Tranquilão? Então, é por isso que está errado. Assim, fechamos mais uma aula de exercícios. Um grande beijo e até mais, lindinhos!